Alta tensão. Have you ever thought about your soul? Can it be saved? 2, 3 da manhã. Com António Freitas. Alta atenção especial hoje dedicado ao documentário Heavy Metal Portugal. Em estúdio temos o realizador João Mendes. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Já recuperaste? Já recuperei. Quanto tempo tiveste fechado no estúdio? 5 anos a editar as entrevistas? No mínimo 2 estive lá fechado. Não consecutivo, mas estive fechado. Não, a editar há 2 anos não. Foi Editar, na volta? produzir, fazer DVDs, no mínimo. No mínimo. Não consecutivos, como é. Claro que não. Não, Porque ainda por cima fizeste isto pelos teus próprios meios, sem horários, algumas noites, muitas noites queimadas, eventualmente. Eu tenho sempre um horário, definido. Ah, é? E qual é o teu favorito? O noturno é o horário favorito. Ok. É sempre o horário favorito, é o noturno. Não há outras distrações alheias. Certo. Estarás ali mais no teu Sim. cantinho, concentrado, e ninguém te aborrece eventualmente. Não há- Ninguém não há- aborrece. E não há telefones a tocar. E Não há esse tipo- telefones, não há internet, não há nada. Muito Não há bem. ninguém a distrair. Olha, por falares em internet, tens estes documentos todos gravados ou trabalhados num computador à parte, não esteja ligado e que não haja viroses e coisas do género. Sim. Trabalho sempre com 2 computadores. É Um o ligado que com a convém. internet e outro sem internet. João, diz-nos, muita gente não te conhece, qual é que é o teu percurso? Tiveste uma banda de metal? Não, Gostavas de ter tido? Não, eu tive aí um projeto com amigos, mas aquilo nunca saiu Da garagem? da garagem. Aquilo nunca saiu de nada. Eu era um vocalista muito tímido naquela altura também. Tu eras o vocalista? Era o vocalista. Não tinha muita vontade para aquilo. Isso foi em que anos? Isso deve ter sido em 95, se não estou em erro. 95, 96. Ok. E mais ou menos por essa altura também comecei a organizar lá concertos lá com os amigos. Então ganhei mais o gosto em organizar concertos do que estar a ser vocalista. Propriamente dito, já. E por acaso, Alguma coisa que seja assim lendário? Lá onde? Em Santo Tirso? lá em Santo Tirso. Organizávamos lá concertos lá num bar, que era lá de uns amigos nossos. E aquilo acho que teve lá Buried Alive, Tortura, In Velvet Clouds, bandas, praticamente a maior parte das bandas já acabaram. E muitos projetos, Mysterium e tudo, que é um inglês, com Miguel Inglês, que agora é de Zico Left e tudo. E vários músicos, o Hugo Almeida acho que também tocou lá, que é o dono de Metal Point e tudo, como uns projetos que ele tinha naquela fase. Passou por lá muita gente mesmo. Eram outros tempos também. Década histórica, nesse caso, não é? Sobretudo para o metal nacional. Foi onde se começaram a desenvolver mais bandas. Sim, nós tivemos, acho que foi 3 anos, acho que foi 95, 96 e 97 que fizemos isso. Ok. Que tivemos lá, que organizávamos isso geralmente ao sexta e sábado, se não estou em erro. E sempre com casa a abarrotar. Sempre a abarrotar 180, 200 pessoas, no mínimo. Caramba! Em E- Santo Tirso isso é obra. É digo eu. obra. Não havia internet, não havia nada. Havia contas astronómicas de telefone. Pois era. Mas arranjava-se maneira. Alguém conhecia uma pessoa que trabalhava, andava a estudar na Soares dos Reis, que era um amigo meu, e falava com bandas lá do Porto. Nós falávamos com bandas lá de Famalicão, Vizela, Guimarães, de onde calhasse. E arranjava sempre maneira de meter lá uma banda a tocar, seja de que maneira for. Sempre aquele espírito do abrir caminho. Sim, abrir caminho e entre ajuda, não é? Toda a gente ajudava, não é? Claro. Colar cartazes e tudo. Fazia-se tudo um pouco, não é? Eu fazia cartazes também, naquela altura. Os desenhos e tudo. Eu Sim. fazia isso. Qual é que é o teu curso? O meu curso era comunicação no liceu e depois fui fazer, quando fui fazer a licenciatura já foi cinema e televisão. E acabaste quando?
Eu acabei em 2006, se não estou em erro. Já foi há algum tempo. Já Tinha, foi há tinha algum noção que tempo. tinha sido assim mais recente. Não, já foi em 2006, se não estou em erro. E pouco tempo depois, ou já estava freelancer naquela altura. Ao mesmo tempo estava a acabar o curso, já estava como freelancer também. Explica-me só, porque eu não percebo assim muito. Tecnicamente dá para quem? Para além de poderes fazer filmes e coisas desse género, mas Assim, ganha-pão. Cinema, publicidade, quero dizer. a malta, a maior parte do pessoal que saiu dali era como realizadores de publicidade. Ok. Saiu dali o José Pedro Sousa, se não estou em erro, que acho que ele é realizador na Krypton. Acho que era na Krypton e agora é noutra que eles estão a produzir uma série, que é o Sara. É o Ministério dos Filmes. Ele é realizador lá. Ele também fez o mesmo curso que eu. Ok. E as pessoas que tinham saído lá saíram mais com a vertente realizador. Eu faço tudo um pouco. Desde o argumento a filmar. Eu faço mais até assistente de iluminação. Para séries da RTP e tudo, que eu cheguei a fazer 3 ou 4, já nem me lembro. E fazia como assistente de iluminação. É o que eu faço mais até. Vídeos institucionais também faço, desde o argumento até acabar o filme, faço isso tudo. Tento diversificar as coisas, não é? Portanto, é isso. Sim, aí funcionarás como produtor executivo. Sim, No documentário. termos todos fancy. Neste documentário é tudo, faço mesmo tudo. Tentei que não fosse assim, mas as condicionantes da coisa caminharam nesse sentido. De eu fazer tudo sozinho, praticamente. One man band, como dizem os americanos. Exatamente. És o polvo, os tentáculos todos a mexer em todo o sítio ao mesmo tempo, por assim dizer. Sim, ao mesmo tempo. Quando é que tu começaste a engendrar esta ideia para fazeres um documentário sobre o metal em Portugal? É assim, isto já vem da faculdade. Eu já tinha tido esta ideia na faculdade e eu pensei que já tinha sido feito. Por isso esta ideia deve vir 2003, 2004, se não estou em erro. Certo. E que depois não foi possível de fazer. Pronto, ficou na gaveta. É uma das muitas coisas que ficou na gaveta naquela altura. Mas já querias nessa altura começar a fazer? Já queria nessa altura começar a fazer. Já tinha a ideia e tudo. A ideia que depois acabei por desenvolver de outra forma, mas já estava a ideia, já estava escrita e tudo naquela altura. E depois acho que na pior fase da minha vida eu estava desempregado e que não tinha perspectivas nenhumas de futuro. Disse, e por que não fazer isto agora? E lancei-me assim a fazer, que é um suicídio entre aspas. Não, terá sido complicado, com certeza. E na altura da crise. Ainda por cima, foi mesmo Portanto, começou quando? 2010, para aí? 11? Isto começou há 5 anos atrás. Que comecei a fazer mesmo no terreno. Não é há 5 anos, há 6 anos atrás. Faz agora 6 anos. 2012, sensivelmente. Que eu comecei a fazer isto. Portanto, como estavas desempregado, resolveste pôr mãos à obra. Resolvi pôr mãos à obra. Começaste por onde? Eu comecei mais por contactos e pelo argumento, em fechar as coisas, em ver como é que ia a história. Mas também. Olha, do argumento original não ficou nada, pois não? Não Voou ficou tudo nada. Pela janela fora. Foi tudo. Porque também havia ali muitas ideias que não estavam bem assimiladas e pronto, e naquela altura também estava a fazer o curso, não é? Não tinha a noção que tenho hoje de como é que era o mercado, como é que eram as coisas, como é que as coisas funcionavam, como é que havia de fazer isto e tudo, então tive que adaptar as coisas. Tive que ir adaptando à medida que ia andando, tinha que adaptar as coisas. Dá-me um exemplo prático dessa tua adaptação. A nível técnico. Sobretudo? Uma coisa que eu ia dizer era, por exemplo, se tu em 2003 tinhas bolado a ideia, se calhar ainda não tinhas equipamento próprio e que fosse tão fácil como hoje em dia é, não é? Não. Com a qualidade que nós temos, não é? Em 2003 não tinha a qualidade. Tinhas as mini DVs para aí. Tinha mini DVs e tinha que ter uma equipa comigo. Principalmente no áudio, que da maneira que eu captei o áudio,
tinha que ter alguém a operar áudio externamente. Não é que nesta fase também não fosse importante isso. Dava jeito, mas conseguiste fazer com mas consegui aqueles fazer sozinho. gravadores digitais, Zoom, Sim, não é? e com microfones de lapela e tudo. Yeah, Consegui yeah, adaptar a coisa de outra maneira. E mesmo em 2013 ainda era preciso teres alguns cuidados com a iluminação, coisa que hoje em dia tens aqueles painéis de LEDs mesmo. Sim. Tinhas que ter uma pessoa ali. Pronto, essa vertente eu Dominas também. domino também. Mas tinha que ter um assistente. Yeah. Nunca houve um assistente. Não. Foste tu próprio. Sim, era eu próprio. Eu, por acaso, eu tenho um vídeo para lançar que esqueci-me. Não foi possível ainda lançar esse vídeo. De como é que é os bastidores disto. Tu foste filmando. Sim, eu tenho um time-lapse disso e ainda não o coloquei cá fora. É verdade, tu tinhas uma câmara pequena também. Isso Sim, era para tinha fazer uma outros GoPro. ângulos, mas de qualquer das formas tinhas essa aí como indicativo. Mas esse time-lapse é completamente diferente, é só mesmo eu a montar o set todo. Sim, Aqui em Lisboa a montar o set todo. Ok. Pronto, por causa de estar aqui Porto e Lisboa, tratar da promoção e tudo, não consegui fazer isso ainda. Eu falo nisso porque muita gente dá os parabéns à equipa. Pronto, e eu agradeço, como é óbvio, em nome da equipa. A equipa, e ponho muitas aspas na equipa. A equipa sou eu, é a minha irmã na produção, pontualmente, que a minha irmã não é desta área, e muito me ajudou ela. E ajuda. Como é que ela se chama? Sónia Mendes. Sónia. Sim. Yeah. E depois. Obrigado, Sónia, já agora. Sim, já. Muito obrigado. E depois tenho o Rodolfo Cardoso na mistura do áudio, que era o guitarrista da Lucia Noise. Grande Rodolfo. Grande pessoa. Sim, tinha outra pessoa antes dele, que é o Pedro Adamastor, mas que infelizmente tem uma agenda completamente diferente, não foi possível fazer isto. E depois tive duas pessoas no grafismo, o Luís e o Albino, o Luís Ferreira e o Albino Guimarães, se não estou em erro dos nomes, acho. E tenho uma pessoa a fazer a legendagem em inglês, que é a Lisete Marques, e mais ninguém. Estas pessoas todas pontualmente ajudaram-me a dar espaço. Na altura não tiveram a 100% nisto, tiveram pontualmente quando eu pedi para me ajudar. Pois, o resto do tempo sou eu. Não, portanto, o âmago, a produção do material e tudo mais, foste tu que fizeste a captação. Sim. As entrevistas, os contactos e tudo e mais alguma coisa. Essas pessoas que tu tiveste a dizer funcionaram mais os envios na DVD, pós-produção. a gerir a página, sou eu. Certo, isso são detalhes de escritório, mas portanto o âmago da realização do documentário. Não, é sempre engraçado dar os parabéns à equipa, mas as pessoas não têm noção do lado lá. É o do it yourself, levado ao extremo, agora consegue-se fazer. Também não quero puxar os galões disto. Não, de forma alguma, mas estás a constatar a realidade e as pessoas imaginam. Estou numa fase agora a constatar a realidade. Estou numa fase já. Não, as pessoas é que não têm noção e tu estás a pôr o ponto nos is, porque as pessoas devem pensar, este gajo tem uma equipa de Hollywood. Imaginam aquelas cenas todas com as gruas, com a iluminação. Não é assim. Nada a ver. Não. Portanto, tu tecnicamente mergulhaste na tua adolescência. Voltaste ao teu quarto escuro. Sim. Ao teu quarto, salvo seja, imagino-te parecido com o que tu tinhas na casa dos teus pais. E desenvolveste a ideia e andaste a produzir tudo isto. Quantas horas é que tu reuniste só de entrevistas? Nem te pergunto mais nada, só entrevistas. Mais ou menos. Para cima de 100 horas, não? Para cima de 100 horas, mais ou menos. Depois varia. Há pessoas que falaram 1h30, mais ou menos. Claro, sim. Dependia do... Acho que tem uma pessoa que falou 2 horas, se não estou em erro. O Paulo Barros. Que lindo, Silva. Olha... E tem muitas histórias. Então não, o Paulo. Muitas coisas, e muitas ainda ficaram por se contar. Portanto, só nessa entrevista já dá para fazeres outro documentário dedicado ao Tarântula.
Sim, eu na altura falei disso, de que eles deviam fazer isso. Não sei como é que está. Ouvi qualquer coisa, ou li qualquer coisa que eles estavam a tentar fazer isso, mas não. O Paulo, da última vez que esteve aqui, falou-me sim, que era importante comemorar aí uma data qualquer e estavam a planear ou a mexerem-se nesse sentido. Eu acho que eles deviam fazer mesmo isso. Sim, E sim, é sim. pena se isso não for feito, é mesmo pena se não acontecer. Eu acho que eventualmente acontecerá. Não sei, o Paulo realmente não me deu mais detalhes, mas se há banda que merece um doc bem feito, será os Tarântula, também os Ramp. Os Municipal acho que ainda não têm. Não, tem. Os Municipal acho que têm qualquer coisa. Já tem pelo menos 2, se eu não estou em erro, não é? Como material extra das reedições. Não sei se é DVD de concertos, se é mesmo só documentário. Não sei se também não tem. Acho que é um documentário, qualquer coisa feita por uma televisão estrangeira. A Viva, ou assim, não sei, uma televisão alemã. Sim, acho que havia ali qualquer coisa, mas. Sou capaz de estar a inventar. Mas não sei se era base de reportagem até. Eu tenho muita coisa deles, por acaso tenho muita coisa deles. Arquivos deles a tocar, até em salas de ensaios e tudo. Mas filmadas por ti? Não. Não. Foram eles que forneceram. Eu na altura havia muito tape trading, não é? Havia muito isso. Eu também fazia isso, mas depois eu descobri o vídeo, não é? VHS e tudo. E eu ainda não tinha vídeo sequer. Né? Não? Não tinha vídeo. Então comecei a trocar. Eu andei sempre assim um passo à frente e ainda não tinha as coisas. Comprei DVDs, não tinha DVDs. Comprei CDs, não tinha leitor de CD. E VHS foi igual. Então comecei a fazer tape trading, mas de VHS. Ok. E ainda não tinhas o leitor de VHS? Não tinha leitor de VHS ainda. Era para te incentivar a comprar o aparelho. Era para eu incentivar, na altura com a ajuda dos meus pais, que era caríssimo aquilo. Pois era. Quer dizer, não foi com a ajuda do meu pai. Não foi. Porque eu comecei a trabalhar aos 13 anos, por isso já não havia ajuda nenhuma do meu pai. Nenhuma mesmo? Não. Eu trabalhava com ele, a empresa era familiar, eu trabalhava com ele e o dinheiro que eu ganhava ali tinha que o gerir. Ok. Tinha que o gerir. Não era pega lá e faz isso que tu quiseres, não. Tinha que gerir, tinha que ser bem gerido. Vai queimar em bebida e em tabaco. Sim, nada disso. Muito ele bem. disse: se queres ganhar dinheiro, tens de trabalhar para ele e tens que gerir bem. Excelente pai, devo dizer. Desses é que são precisos. Pá. Sim. Nós não tínhamos assim uma vida desafogada. As coisas portanto, nada de trabalhar por elas. Ora bem, nada de as coisas dadas de mão beijada, não. Nada disso. Não havia mesadas, não havia nada disso. Verga. Portanto, mas também com toda a razão, porque eu reprovei no 7º ano e o meu pai disse: agora, meu menino, vais trabalhar. E foi a melhor coisa que ele me fez, sinceramente. Aprendeste a lição? Aprendi. Não aprendi bem, mas sabia bem trabalhar. Ficou lá perto, sendo que depois acabaste por tirar um curso, não é? Sim, mas já foi tarde isso. Eu já fui para a faculdade mais tarde. Já estava a trabalhar. Lá está. Mas ficaste com essa informação no teu ADN, o que é importante. Sim. Fiquei. Portanto, esses VHS todos já os conseguiste transcrever para digital ou ainda te falta muita coisa? Ainda me falta muita coisa. Nacional, tens noção de quantos tens? Não. Até para 500, acho eu. 500 cassetes VHS com cenas do metal nacional? Do metal nacional, não. Do metal nacional deve ter ok. 180 ou 200, mais ou menos. Ok, já é um número considerável. Sim, são 200, perto de 200. Para aí, 200, acho, mais ou menos. 2 horas, 1 hora, é conforme. É conforme, e depois houve ali uma fase que havia uns vídeos que gravavam em LP. Ou seja, uma cassete tinha 4 horas e aquilo gravava dos dois lados. Gravava 4 mais 4, gravava 8 horas. Mas aí ficava com uma qualidade absolutamente abaixo de cão. Mas se gravava só uma vez não havia assim muitos problemas. Não, fica com muito grão. Pá. Fica com um bocado de grão. Mas depois fazer o transfer era o que havia naquela altura também. É verdade. Era tudo muito caro. Pois, sim, na altura era caro, era complicado. Uma cassete de VHS, eu tenho ideia que custava 300 escudos. Sim, à volta disso. 300 escudos hoje em dia são... 300 escudos era, portanto, pá, era
€1 Eram- são 200 escudos. Eram 7 euros, sensivelmente. É 3 vezes 2, 6, não é? Com a transação do euro. Portanto, acho que era 7 euros. Mas nem vale a pena, nem vale a pena. Acho que era isso. Eu também não. Eu Vale a pena efetivamente porque reprovei a ninguém se matemática. lembra. Sim, a matemática também não é uma forte. Nunca foi. Enfim. Mas pronto, essas cassetes todas acabaram também por te ajudar nesta cruzada. Sim. Muitas dessas cassetes foram usadas como material inédito. Depois ainda tive agora as bandas também a enviar-me, já digitalizado, coisas. O Luís Simões de Shrine enviou-me coisas. Yeah. A malta dos Black Cross também me enviou. E mais, o Wanted também me enviou coisas que ainda tenho lá que ainda que nem sequer entraram no DVD. Pois, porque... Há ali coisas que eu não usei ainda sequer. E eu tentei sempre usar as minhas gravações. E quando não tinha gravações eu ia e filmava isso. Filmava Pois agora é. com os meios que eu tenho agora. Sim, eu reparei que tu tinhas já footage atual de algumas dessas bandas. Sim, eu aproveitei para fazer, para ter coisas inéditas já atuais. E o que eu pude usar, preferi usar o meu por causa de questões de direitos. Depois a pessoa dá-te aquilo e depois muda de ideias. Pronto, eu preferi não correr muitos riscos nisso. Era preferível fazer assim. Pelo menos eu preferi fazer assim. Não, e acho que fizeste muitíssimo bem. Compreendo, obviamente, a tua. Então, nos tempos de hoje, a cena dos direitos de autor e de publishing e não sei o quê, Sim, está a tomar proporções assim um bocado. Epá, é compreensível devido à crise da internet e do facto das bandas terem perdido um dos seus meios principais de return, que era a venda dos discos. As coisas estão mais duras hoje em dia. Eu a esse nível tive sempre em contacto com a SPA, com os autores, e falei e pedi as autorizações junto deles para não infringir nada, para que ninguém se sentisse melindrado com nada. Pelo menos até hoje, no que eu falei junto à SPA, GDA e tudo, tenho autorização deles todos, dos autores, diretamente, por isso acho que não há nenhum entrave. Ok. Mas pronto, eu entendo como é que é o lado de lá, porque acabei por conhecer ainda mais o lado de lá. Eu já conhecia antes e acabei por conhecer ainda mais, e tentei sempre não infringir nada. Muito bem. Também não queria que me fizessem a mim. Obviamente, e agora, neste caso, também tens uma obra que pode ser. Indo para DVD, qualquer um pode colocá-lo no YouTube. E ao colocar isso, o meu trabalho vai todo por água abaixo. Pois é. Pronto, e agora viste mesmo o que é que custa, não é? Eu já vi, já tinhas, antes, obviamente, já essa vi antes. noção, sim. E tentei sempre não infringir. Eu sei que não é fácil, com IVA a 23%, ainda pior mas as condicionantes nós temos. Eu também tenho que entender que as prioridades é ajudar pessoas que não têm posses e que não é apostar na cultura. A cultura não é uma coisa que seja prioritária, já não é de agora, se calhar nunca vai ser, mas eu percebo isso. É a prioridade de fazer um hospital do que estar a apostar na cultura. Eu entendo isso, mas acho que há espaço para tudo, desde que haja vontade. Sem dúvida. É preciso funcionar dessa maneira, não é? Se não tivermos cultura também, por muitos hospitais que tenhamos, tem que haver vontade. há pessoal que começa a ficar assim um bocado mal, por assim dizer. Fica muito mal. É tudo uma questão de vontades. Ora bem, e de proporções também, saber dar a importância devida a cada uma das coisas. Em alta tensão estamos à conversa com o realizador do documentário Heavy Metal Portugal, João Mendes, é o nosso convidado. Podemos agora ficar com uma das bandas visadas neste documento e uma das mais emblemáticas da nossa cena. Vamos então ficar com os Ramp e já regressamos à conversa com o João Mendes. Heavy Metal Portugal é o documentário. João Mendes, o realizador, é o nosso convidado de hoje. Primeiro estivemos com os Tarântula, logo na abertura do programa, agora os Ramp, outra das bandas intervenientes e que recebem, obviamente, a atenção deste documento. João, a narrativa, como é que tu escolheste dar
forma a esta loucura toda? Porque se já disseste que tinhas mais de 100 horas de entrevistas, o que é que tu fizeste? Visualizaste grande parte? Eu não sei se conseguiste visualizar tudo e depois começaste a encontrar pontos comuns, ou tu fazias sempre o mesmo tipo de perguntas a todas as pessoas? Variava, não é? É assim, as perguntas variavam. Havia sempre um núcleo que era igual. Ok. 5, 6 perguntas que eram iguais. Depois, consoante a pessoa entrevistada, variava. Certo, faz sentido. Sim, e tem uma vantagem na narrativa, como fui eu a fazer as entrevistas e como a minha cabeça não para o bem e para o mal. Isso depois estava muito presente. Eu conseguia, quando me sentei para editar o filme, eu tinha muito presente o que é que eu queria ir buscar e o que é que não queria claro. buscar. Certo. E então muitos entrevistados foi praticamente em modo automático ir buscar. E só variava ou só havia alguns entraves quando havia palavrões ou quando havia coisas que não eram verdade, porque depois cruzava. Não é que a pessoa não tivesse falado verdade naquela altura, mas ouviu dizer ou alguém lhe contou e tinha que confirmar isso. Sim, depois terias o desmentido eventualmente da pessoa visada ou qualquer coisa do género. Sim, e houve ali em algumas partes da edição, já com a edição fechada, que tive que ir retirar partes por causa disso. É lá. Porque cruzei os dados e as coisas não eram assim daquela maneira. A pessoa não estava Com o intuito não estava a mentir. Certo. A pessoa estava a falar ou o que se lembrava ou o que lhe tinham contado, e ao cruzar os dados todos consegui Encontrar a verdade. encontrar a verdade, não é? E retirei ali algumas partes. Então a narrativa para mim foi fácil, coloco aspas nisto, mas acabou por ser fácil porque tinha bem presente as entrevistas e na edição foi muito mais fácil conseguir ligar tudo e montar o puzzle todo, porque isto depois é um puzzle. Eu sei, isso é uma das coisas que, por exemplo, eu na minha ideia faria a cena um bocadinho talvez diferente, mas reparei que tu, por exemplo, logo no início, de estar a falar dos primórdios, aquilo era complicado porque tu depois misturavas testemunhos de bandas mais recentes, mas que eventualmente estariam a falar de alguma coisa do passado, e eu aí depois comecei a perceber que a tua métrica e o teu ritmo seria pelo testemunho de cada uma e não das pessoas ou das bandas que estariam envolvidas, não é? Sim, fui mais nesse sentido. Há aqui coisas que eu arrisquei. Como é uma edição de autor, eu arrisquei. Arrisquei no tempo e arrisquei não ter um narrador. Senti também um bocadinho. E um narrador, nessas partes que estás a falar, o narrador se calhar conseguia ligar melhor a história. E poderias, se calhar, eventualmente, não leves a mal, eu compreendo a loucura que tu deves ter passado, mas com grafismo. Sim. Eventualmente achava que há ali falta Grafismo. Falta grafismo, uma outra ilustração e informação através do grafismo, ou seja, sim, situar no tempo, porque eu acho que tantas fica ali. Sim, depois uma pessoa perde-se ali um bocadinho nisso. Eu também cheguei a essa conclusão. Yeah. Mas eu tentei arriscar e fazer de uma maneira que eu não tinha visto antes, ou pelo menos que eu não vi até agora. Um documentário contado desta maneira. É um risco muito grande, é um risco completamente assumido, mas pode não ser bem entendido depois no produto final. Porque assim, eu sempre gostei de ouvir uma pessoa a contar uma história que seja boa. Eu sempre gostei de ouvir assim a pessoa a contar. Eu lembro-me de estar em casa dos meus avós e a contarem aquelas histórias mais antigas e tudo. Os anciãos, assim, falar e estávamos à lareira e tudo. E eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de pessoas, e há aqui pessoas que eu fui buscar que conseguem contar histórias que eu até pensava que aquilo era mentira, ou era um mito urbano e era verdade. E eu tentei que as pessoas me contassem uma história, e quem fosse ver o DVD também lhe tivessem a contar a eles aquela história, a cada uma das pessoas que viu. Sim, eu percebo. E eu tentei ir por aí. É um risco muito grande. E chegando ao fim, se calhar as pessoas podem, como tens tantas pessoas, podem se perder aqui um bocado na informação, porque depois tens uma overdose de informação também.
E não é só isso, percebes? Pessoas que estejam fora do contexto vão ficar efetivamente algo perdidas. Sim. Sinto isso. Eu na antestreia tive pessoas que não têm nada a ver com heavy metal, que foram ou porque tinham trabalhado comigo, ou que eram amigos de infância, ou conhecidos. Pessoas estranhas ao meio. Pessoas que não tinham nada a ver com o meio. E eu esperava uma crítica maior deles e por acaso não. Gostaram e disseram, tens aqui histórias que eu pensei que fosse ficção. Fosse ficção, que nunca pensei que fosse assim, mesmo as adversidades, não é, que as pessoas e as bandas tiveram e as pessoas, cada uma delas tem, eles pensavam que isto era, parecia fantasia, parecia que estávamos num mundo de fantasia, ali estás a contar, tens ali coisas que parece que não podem acontecer, não é? Porque estão a olhar agora, não é? Em 2018 é fácil olhar em 2018, não é? Em 1960 não dá para olhar da mesma maneira. Pois não, e muito depois achei piada tu teres pegado naquela parte final que está a rolar os créditos e puseste o Barros a contar uma das suas milhentas histórias. Uma das suas milhentas histórias mesmo. Que não vamos obviamente falar aqui, que é para as pessoas irem descobrir, porque está muito... E ficarem para ver o filme até ao fim. Ora bem. Resulta sempre bem. Portanto, essa tua forma fez-te também deixar frustrado, porque tiveste que pôr muita coisa de parte que tu adorarias ter no documentário, de certeza. Choraste a decidir é este ou aquele. Há muita coisa que ficou de fora, muitas histórias boas ficam de fora, que eu não arranjei maneira de ligar aquilo. Não cabia naquele puzzle, sinceramente não cabia. Cabia se calhar no outro ainda, que também não vou alimentar expectativas disso, porque já me perguntaram isso na antestreia, se eu ia fazer uma continuação. Não vou alimentar expectativas nenhumas disso neste momento. Eu acredito que tu, com o material que tens, consegues fazer seguramente mais 8 DVDs. Assim, eu com o material que eu tenho, ou mais. O filme em si deve ter perdido para aí 8 meses a editar o filme como ele está. Mas ao mesmo tempo, há aqui uma coisa que eu não falei, muita gente não sabe, ao mesmo tempo eu editei isto de outra forma, que era, se houvesse uma possibilidade de alguma televisão mostrar algum interesse nisto, RTP, SIC, TVI, Netflix, o que fosse, mostrasse algum interesse nisto, eu tenho isto editado em 5 episódios. Boa. Ou seja, eu editei isto ao mesmo tempo que eu estava a editar, com este intuito porque tem 1h e 38 minutos, 1h e 40 tem o filme. Ao mesmo tempo que eu fiz essa edição de 1h e 40, eu fiz 5 episódios de maneira diferente, de maneira mais clássica de edição e com possibilidade até de narrador e tudo, que deve dar, que tem mais histórias, está a contar de uma maneira diferente e de uma maneira que as pessoas estão mais habituadas. Ok. À parte desta longa-metragem, porque este documentário acaba por ser uma longa-metragem. Sem dúvida. E podes também fazer o Director's Cut e prolongar para 2 horas ou qualquer coisa assim. Muita coisa. Mas nesse caso já tens os episódios e seria interessante de mais tarde revelar. Sim, tem praticamente os episódios todos editados. Depois tive que parar agora com a promoção, mas estão praticamente todos fechados. Netflix não? Já pensaste nisso? Já pensei nisso, já pensei em muitos cenários, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa só. Lá está. Mas poderás eventualmente... One man band. Como tu já referiste. Poderás explorar isso. Pronto, eu tenho muito boa vontade e tudo, mas também há muito cansaço acumulado nisso. Claro. Sim, compreendo e respeito. Sim, houve várias conversas informais com televisões, com pessoas ligadas à televisão e tudo, mas até ao momento não foi possível de sentar à mesa e ver o que é possível de fazer, o material que nós temos e o que não temos, e eu estou a fazer como muitas pessoas fazem neste momento, como a Banger TV que existe, não é? Que é o que fez aquele documentário, que é o canadiano,
acho que ele é canadiano, Sim, o Headbanger Journey, Uhum. e ele montou um canal do YouTube. Eu também montei um canal do YouTube e se calhar vou por ali colocar histórias e tudo que não foram usadas até o momento ou que ficaram fora da edição, porque há muitas histórias, há cada uma então que é do Arco da Velha. Pronto, que tem a sua piada, não é? Tem o seu interesse histórico, mas que, pronto, para contar esta história acho que era exagerado, algumas coisas é exagerado, apesar de serem muito boas. Não, mas faz parte do folclore, não é? Sim, faz parte, mas eu lembro-me assim de cabeça, lembro-me do Paulo Barros contar que iam às aldeias com a banda de baile que eles tinham na Os altura. Pico na Pata, sim. Iam às aldeias tocar AC/DC e acho que já na altura, não sei se também já Metallica, tudo no início, já não me lembro. Mais Deep Purple, Deep eventualmente. Purple, Sim. Kiss. Sim. E iam todos trajados heavy metal para aldeias aí de Portugal, de fora, cascos de rolha, como eles diziam, e a malta ficava toda a ver. Ninguém ia embora. Certo, ficavam Ficavam assustados e ao o mesmo Paulo tempo dizia encantados. sim, e o Paulo dizia que ouviam eles a falar e a cantar em inglês e que nunca tinham ouvido isso. E era por isso que eles ficavam completamente admirados a ver que nunca tinham visto nada daquilo na vida deles. Mas Hoje em dia era completamente impensável isso. olha que tu... Palavras deles, não minhas, palavras deles. O quê? Impensável o quê? Fazer isso. Fazer isso. Tá bem, mas eles naquela altura era a loucura total, eles dominavam os instrumentos e estavam a curtir, portanto, vamos lá, pagam-nos, a gente vai. Sim. E fazemos aí os bailaricos. Mas olha que eu tenho essa memória dos meus tempos quando era puto, a viver na terra dos meus pais, em Alveiada, e lembro-me perfeitamente, tu estás a contar isso, e eu lembro-me de ver uma banda que acho que eram os Alarme, se eu não estou em erro, que eles foram lá tocar, ou os Psico. Não, era uma banda que eu tinha, acho que fica com o autoclave, era Artimanhas. O baterista tinha uma bateria daquelas francesas, as Orange, que tinham assim uns tubos todos futuristas, uma coisa assim fora do comum. Eu não sei qual foi a música que eles tocaram, era uma coisa assim fora do normal. Eu devia ter para aí 7 anos e lembro-me de ter ficado maravilhado a ver aquilo e o efeito todo em palco, mas não entendia sequer a música. Portanto, olha lá, já tinhas aí muitos gajos fora do normal. Já tinha. A abanar o país. E há um testemunho disso que ficou no documentário, que é o Rafael Maia, se não estou em erro, de V12 a contar isso, que viu lá numa banda de baile, foram tocar uma cover de AC/DC, ele ficou tipo, o que é isto? Toda a gente ficou tipo a olhar, então, mas isto não é um baile, eu venho para aqui fazer uma cover de AC/DC, e muita gente não percebeu aquilo, não é? Mas há até muitas histórias. Eu lembro-me de uma história do acho que é o Álvaro Azevedo a contar. E pronto, o Álvaro, eu não sei se aquilo é com arte e ofício, se é se é já depois com trabalhadores de comércio, porque eles estavam com arte e ofício e depois começam ali com trabalhadores de comércio para ir contra o sistema. Sim. E eles tinham um miúdo a cantar, não é? Em trabalhadores de comércio, e que o miúdo entrou e sentiu-se mal em palco, que deu a volta ao intestino ou qualquer coisa, e tiraram o miúdo do palco. E ele tirou a roupa e tudo, e alguém atirou as cuecas do miúdo para cima do palco outra vez e caiu na bateria do Álvaro. E o Álvaro pegou nas cuecas e meteu aquilo na cabeça e continuou a tocar e tudo. E a malta a fazer sinais, ele não estava a entender o que é que estava a passar. E depois viu que as cuecas estavam com selo, não é? E ele só se apercebeu isso no fim da música. Por isso há várias histórias aqui que ficaram de fora. Que é o ruído das luzes, pá. Tem a sua piada, mas pronto. Diz-me uma coisa, e já que falaste no Álvaro, falaste também com o Sérgio Castro, dos Arte e Ofício e Trabalhadores do Comércio. Qual foi o teu critério de decidir as bandas? Foi aquelas que tu arranjaste o contacto? Convidaste muita gente que não quis participar ou que nem sequer teve tempo para reagir? Como é que isso funcionou? Eu convidei mais de 300 pessoas por todos os meios que eu consegui arranjar. Eu acho que
com exceção, porque eu li qualquer coisa, eu li um comentário qualquer paralelo esta semana, e acho que era o Cameraman Metálico, ou alguém ligado, amigos, ou a dizer que eu não tinha convidado o Cameraman Metálico, que não aparecia no documentário. Mas eu tenho a ideia de lhe ter mandado uma mensagem também. Eu hei de cruzar isso para descargar consciência, mas eu tenho a ideia de ter mandado também pelo Facebook. Ou seja, os contactos que eu consegui arranjar, telefone, e-mail, Facebooks pessoais ou de páginas, eu tentei enviar para tudo. Pessoalmente fui eu a tentar enviar para toda a gente. Pode haver ali uma outra pessoa que não pôde fazer. Muita gente estava fora do país, muita gente foi embora. O Mané Ribeiro, por exemplo, fez de ProScience, baterista de ProScience. Ele fez, numa das vezes que ele veio aqui no Brasil, veio de férias e fez a entrevista aqui em Lisboa. Foi um acaso feliz. Tentei fazer isso com Incógnita, que ele também está no estrangeiro, com a Evisceration também, e não foi possível. Não foi possível porque eu não consegui ir às ilhas, não consegui. Eu entrevistei uma banda da Madeira, mas eu não tenho nenhuma banda eu entrevistei uma banda dos Açores, mas eu não tenho nenhuma banda da Madeira. Que eu queria que fosse Incógnitas, Morbid Death, acabou por ser só os obscenos dos Açores. Sim. Mas de uma maneira ou de outra eu tentei entrar em contacto com toda a gente. Houve gente que se recusou a falar, houve gente que disse que não, isto foi uma coisa da juventude e que não mais quis falar disto, e outras pessoas exigiram-me coisas que eu também não pude fazer, não pude ir de encontro a essas exigências, e outras por isso simplesmente não me responder. Podes só dar um exemplo das exigências? Não quero falar. Não quero falar disso. Porque envolvia dinheiro? Envolvia dinheiro. Xisa. Ok, deixa estar. Fica o meu testemunho pessoal, portanto, eu sei que tu vieste, acho que 2 vezes pedias a um hotel que te cedesse uma sala, porque tu não és de cá, este Som de Tirso. Sim. E fazias as entrevistas num período de 2 dias, sensivelmente, qualquer coisa assim do género. Ou chegaste a estar mais tempo? Esta parte da produção eu montei um estúdio em Rebordões, que nem foi em Santo Tirso, foi em Rebordões, foi fora da cidade mesmo, que é um espaço que nós temos. Eu montei lá um estúdio e todas as bandas que iam ao norte, tu fizeste lá também a entrevista lá no norte. Quando fui passar música ao Canecas, de propósito. Sim, e bandas que iam lá tocar ou pessoas que se deslocavam lá ao Porto, eu tentava ir lá buscá-los e levá-los depois ao local dos eventos, fazer a entrevista e levá-los lá. E ainda fiz isso com algumas pessoas daqui de Lisboa. E depois aqui em Lisboa nós arranjámos uma parceria com a Sana Malhoa, com um hotel, porque a empresa da minha irmã trabalha com esse hotel, e a pessoa responsável lá, o Bruno, foi inexcedível. Ele cedeu-nos uma sala durante, eu se não estou em erro, foram 16 dias que eu estive aqui a filmar. Olha, eu não sou que era mesmo. Eu ficava segunda e terça, geralmente ficava segunda e terça, que a minha irmã vinha trabalhar, não é? E eu ficava no hotel fechado 2 dias a filmar o máximo de pessoas possível para o documentário, de pessoas de Lisboa. Sim. Entrava em contacto com desistências e tudo, e fiquei durante 16 dias, não consecutivos, mas vinha sempre todas as semanas. Então era isso. Agosto e setembro, se não estou em erro. Foi qualquer coisa assim. Lembro-me também que dessa vez que fizeste o contacto, eu realmente não pude filmar em Lisboa, não sei bem porquê, porque tinha uma sim, tinhas outro evento na altura. E tu tiveste logo o cuidado de me pedir contactos de 3 ou 4 pessoas, se eu não estou em erro, e se elas eram abordáveis ou não. Sim. E eu disse, por mim estás na boa, eu vou falar com elas. E um deles acho que foi a Alcateia, se eu não estou em erro. Sim. Terá sido o João. Depois fizeram, foi o João. Sim, o João e o Manel. Manuel, sim. E já não me lembro de outros, mas lá está. Foram é a mais prova pessoas. que efetivamente tiveste o cuidado de estar eu atento. tive cuidado de falar com todas as pessoas. E aliás, até me perguntaste a mim quem é que eu achava que deveria estar ou qualquer coisa assim. Sim. Just in case se tivesses a esquecer de alguém. Perguntei isso a mais pessoas, perguntei a Tarântula também, perguntei a mais pessoas. Tenho pena que algumas pessoas não tenham conseguido fazer. Pronto, a maior falha deste documentário é não ter uma banda da Madeira,
que eu queria que fosse incógnita, porque gosto das bandas. A maior parte das bandas também há um gosto pessoal envolvido. Ok. Há um gosto pessoal por ter visto as bandas, Morbid Death, Incógnita, por ter visto na altura e por gostar da música, não é? E gostava que eles participassem nisto. Infelizmente não foi possível. Ele está emigrado, já não me lembro onde é que ele está a trabalhar. O Carlos está na Noruega. Na Noruega, isso. E curiosamente está a ativar os Incógnita agora outra vez. Não sei Sim, se eu vi qualquer coisa Não. também que estava a tentar fazer isso outra vez. Mas pronto, são os condicionantes. Nós temos, não havia low cost também naquela altura. Não havia low cost e os voos eram caríssimos. E eu tentei ir lá, tentei entrevistar o Nuno Betancourt também nos Açores, não foi possível. Pronto, eu tentei chegar a toda a gente da forma como foi possível, dos contactos que me deram. com os meios que tu tinhas. Com os meios que eu tive. Claro. Que são teus, atenção, não há Que são aqui... meus, não há ninguém aqui. Lá está, tu estavas a contar as viagens de ir ao Porto e vir para trazer pessoas, isso pronto, isso saiu-te do bolso. Saiu-me do bolso, isso tudo. E pronto. E Newman, chegaste a falar com eles? Foi uma das bandas. Newman, cheguei a falar, eles estavam inativos, não estou em erro. Estavam inativos e depois voltaram. Ainda tentámos marcar a entrevista, não foi possível. Jara Jupe também não foi possível. Exigências também. Ok. Não monetárias, mas exigências técnicas que eu não podia cumprir. Não podia cumprir mesmo. E foi pena porque Jara Jupe tem a Rosa, que é a primeira mulher baixista nos anos 80 a tocar numa banda. E foi pena eles não terem entendido isso. Não terem entendido que havia ali um peso muito histórico da irmã deles aparecer nisto. E pronto, mas eu respeito a opinião deles. Mas de qualquer das formas estão ilustrados no documento. Estão ilustrados. Só não têm de testemunho próprio, não é? Sim, estão ilustrados. Lá está. E eu tentei, as pessoas que não falaram, eu tentei ilustrar de outra maneira no documentário. Certo. Que ficassem lá, nem ou por fotografias ou por às vezes vídeo de arquivo que usei e tudo que aparecesse ali. Às vezes não foi possível aparecer, como é óbvio. Claro. Muito bem, estamos à conversa com João Mendes, o realizador e tudo mais relativamente ao documentário Heavy Metal Portugal. Já está esgotada a primeira edição em DVD, já vamos falar com o João acerca disso. Entretanto, tivemos garantidamente sala esgotada na exibição do Movie no São Jorge em Lisboa, sendo que esta entrevista foi gravada no dia anterior à exibição do documentário, mas tudo indicava que a lotação iria esgotar. Vamos ficar então com mais som nacional e em homenagem ficamos obviamente com os Municipal. Já tivemos Tarântula, Ramp, Municipal agora então para ilustrar o Heavy Metal Portugal. Estamos à conversa com o realizador João Mendes. Fica também o aviso à navegação, esta entrevista na íntegra em RTP Play, programas On Demand. Alta tensão. João, estávamos a falar há pouco da edição em DVD. Pelo que eu vi, tu já esgotaste a primeira edição e já estás numa fase de segunda edição, é verdade? Sim, a primeira edição esgotou. Nós quantos exemplares eram já agora? Nós não fizemos muitos exemplares na altura. Sim. Se não estou em erro, fizemos 300. Não, já é bom. E aquilo esgotou em 20 dias, acho eu. Desde a antestreia, desde o dia 6, esgotou em 20 dias. A antestreia portanto, no em Santirce. Em Santirce. No centro, no auditório Eurico de Melo. E pronto, agora fizemos mais alguns exemplares porque não tínhamos DVDs para vender aqui na estreia em Lisboa. Exato. E fizemos alguns e por causa dos pedidos online também, que já não tínhamos DVDs para vender às pessoas que estavam a pedir online. Agora a segunda edição para a estreia agora no São Jorge. E o mesmo número ou aumentaste eventualmente? Não fizemos no mesmo número, fizemos menos. Ok. E fazemos agora também consoante os pedidos que temos online. Ok, faz sentido. Das pessoas.
Porque pronto, também não temos interesse em ter ali stock Ora disto, bem. não, porque é sempre um investimento, mais os custos com a gráfica, tudo isto é sempre um investimento pago do nosso bolso. A gráfica é nacional ou tens feito para o Não, é estrangeiro? uma gráfica lá privada. Ok. Que já tinha feito isto já para uma Lá parte- privada, como? Em Portugal? Aqui em Portugal. Era isso que eu estava a perguntar, Sim, ou se tinhas feito em Espanha, por exemplo, que às vezes tem melhores preços. Não, a tiragem que ele fazia só acima de X exemplares é que eles mandam para a Espanha fazer. Ok. E eu já tinha feito uma curta-metragem, tinha feito lá com esta gráfica e voltei outra vez a usar os serviços deles. Ok, boa. E pronto, e dependemos muito dos pedidos, principalmente dos pedidos online, que dependemos muito disso. E tem corrido bem? Onde é que se pode encomendar online? Pode-se encomendar sempre pelo e-mail que é heavymetalportugal@gmail.com ou diretamente até na página do Facebook. Muita gente entra em mensagem privada, às ok. vezes até pelo meu Messenger, pessoas que eu nem tenho como amigos, e entram em mensagem privada e eu dou os dados e tudo e encomendam logo e envio pelo CTT, envio para a casa das pessoas e tudo. Qual é a página do Facebook? A página do Facebook é www.facebook.hmpod, se não estou em erro. É a página oficial. HMPOD. Sim. Eu decoro assim. É Heavy Metal Portugal. Exatamente, exatamente. HMPOD.com. Sim. Muito bem, muito bem. Então por aí as coisas estão obviamente a correr bem. O que é que tu pretendes para o futuro do documentário? Vais concorrer a festivais? É assim, ele agora está neste festival no Movie, estreou agora no dia 8 e depois vai estar em fevereiro, se não estou em erro, é de 25 de fevereiro a 3 de março, que é outra extensão do Movie, que é em Almada. Vai estar lá. Ok. Devemos ter uma estreia também no Porto. Estamos agora a tratar de uma estreia no Porto, Braga e Guimarães. E há aqui uns pedidos também para Barreiro. Também houve um pedido também para Barreiro. Acho que alguém do Algarve também pediu para ir lá estrear o filme. Gostávamos de ir à Madeira e aos Açores, como é óbvio, mas não sabemos se é possível isso. E claro, o objetivo era que passasse numa televisão, Netflix ou o que fosse, e desenvolver contactos nesse sentido. E em que moldes é que eles também pedem, porque agora há várias exigências técnicas, principalmente a Netflix tem 1001 exigências técnicas, até de câmaras, que tem que se filmar documentários ou séries e tudo. Eventualmente, pela definição que eles têm, como estão a fazer streaming, é importante. Sim, eventualmente pela definição que eles estão a usar. Mas há alguns pedidos que são um bocado descabidos, mas pronto, mas eu entendo também, já tive com outras séries, já sei como é que é, com material diferente deste, e entendo essas exigências, como é óbvio. Qual foi o tipo de câmara que utilizaste já agora, se quiseres falar em termos técnicos? Em termos técnicos, a minha câmara está completamente ultrapassada. A minha câmara é uma Canon 700D, que é Uma máquina fotográfica, uma não máquina é? fotográfica. Mas que filma. Que adaptei isso com gravadores da Zoom e microfones de lapela, tudo o mínimo indispensável para ter um bom som e uma boa imagem. Pronto, e claro, pois nestas câmaras fotográficas tudo depende da lente que tu tens para filmar. Ora bem. Zeiss? Calculo, não? Sim, mínimo. Canon também uso Canon 50mm, 2470 ou o que seja, 1835. Mas geralmente eu noto, a diferença que eu notei tecnicamente era nas lentes, não era na maneira da câmera filmar. É óbvio que agora, mas isto já foi há quase 4 anos. Por isso agora já está completamente diferente. Agora é 4K e tudo, não tem nada. 8, 4, 8, 16. Já é obsoleto, caramba. Hoje Completamente obsoleto. O que eu tenho está tudo obsoleto. Exceto o áudio não. O áudio está tudo. O zoom é bom. Está tudo em dia. Mesmo microfones de lapelas funciona tudo muito bem. Claro. A nível de câmaras não.
Está sempre a É uma subir, loucura. a subir mais uma etapa, é tramado. É uma loucura. Não dá para acompanhar isso. Lá está, Nem quero. quando tu há bocado disseste a tua coleção de VHS e ainda por cima em long play, eu fiquei logo, oh não, man, isso tem uma qualidade, está tudo barato. Mas tu disseste que transferindo para o digital a coisa fica com mais boa qualidade. Mas era desesperante uma pessoa. Aliás, dá para ver que tu. Há lá uns pedaços que, se eu não estou em erro, para ilustrar o espetáculo dos Metallica com os Fate No More, não foi? Tu utilizaste lá assim uns pedacitos do público e a ver aqueles riscos no meio do ecrã. Que era a VHS a falhar. VHS original. Mas pronto, mas não tem áudio nenhum das bandas, que é para não virem. Exatamente. Não tem nada, que eu não usei nada disso. Só a imagem. Acho que fizeres um sample de 30 segundos, se calhar estás a par disso. Sim, mas não quis arriscar. Não quiseste, que é para não haver aso a problemas. Não vale a pena. Desse material todo, também me contaste, e na altura que falei contigo, que tinhas mesmo muitas bandas a darem elas próprias material que elas tinham material inédito desses tempos e coisas do género. Tu não conseguiste trabalhar uma ínfima parte do que tens? Não consegui. Só se for naqueles episódios que tu me disseste. Nos episódios dá para trabalhar mais algumas coisas. Dá. Sim. Não cheguei a terminar a trabalhar essas partes, mas não há tempo suficiente para trabalhar isso. É muita coisa, não é? É muita coisa. E ainda tenho... E nem, há pessoas que entraram em contacto comigo que não me chegaram a enviar esses arquivos, vídeo de arquivos, mesmo do Pop-Off, até me falaram do Pop-Off que havia coisas inéditas, não me chegaram a enviar nada disso. Algumas eu tenho gravadas em VHS, como eu não posso usar porque é propriedade da RTP. E de arquivos até da própria RTP, porque a RTP geralmente quando ia fazer uma entrevista ou filmar um concerto, não filmava só 10 ou 30 segundos, filmava às vezes até o concerto inteiro. Sim, e é pena isso estar tudo. Não sei como é que funciona isso, honestamente já não sei, já soube, mas agora não sei como é que eu não estou a falar isso. Em nome da RTP, eu também das histórias que me lembro de ter ouvido, os arquivos são gigantescos e nem sequer estão nem 10% estão arquivados em digital, que eu saiba. Não estavam, quando eu falei não estavam. E hoje em dia acho que ainda não estão. Eu lembro-me de ter ouvido aí uma história qualquer que foi um holandês que comprou parte do acervo, por exemplo, das cenas da Amália. Eu não sei se isso é folclore ou se é verdade, mas a verdade, o complicado é tu agora acederes à técnica de Super 8 e alguns formatos de vídeo. O Matic, se bem me lembro, as máquinas já deixaram de existir e quem tem cobra-te para transcreveres aquilo para digital assim, quantias exorbitantes. Não sei. E aquilo a variando, não há ninguém para reparar. É verdade. O complica muito mais as coisas. Mas eu tenho fé que, como o vinil regressou, percebes que essas tecnologias também regressam daqui a uns anos. Olha, sei que quando o Ian Gillan tocou em Portugal pela primeira vez com a sua banda a solo, lembro-me de se ter falado que a RTP filmou o espetáculo todo e isso seria histórico. Eu acho que sim. Por exemplo, e Tin Lizzy também, que lembro-me de ter visto assim umas imagens num noticiário na altura, em 78, se eu não estou em erro, ou 79, 77. E eram coisas que eu gostava imenso de poder ver e que elas fossem disponibilizadas mesmo com é uma vantagem porque assim, se foi em 78 se calhar tudo filmado em película era cinema e é pena que os miúdos agora, porque pronto, a película é muito cara, eu ainda cheguei a filmar em película, não tem nada a ver com o digital, que agora já nem é bem digital, porque a câmera que eu tenho já é agora o que existe já é mirrorless, ou seja, já é um conceito completamente diferente do que eu uso, e até isso já me faz confusão, já não dá para acompanhar, e é pena que muitos destes miúdos não possam ver, só ouvir o som da película, ouvir aquelas ARRIs a gravar, surreal, não tem nada a ver.
e depois fazer aquela manipulação digital, ir ali para o DaVinci, aquelas correções de cor, revelar a película. Não tem nada a ver. Nada a ver. É incrível como em tão pouco tempo se evoluiu tanto, e isso já é considerado a história antiga, já foi há muito. Acho que a última vez que eu filmei foi em 35mm. Não, já foi depois da faculdade. Ainda fiz um filme para os franceses, já foi depois da faculdade. Mas acho que ninguém filma dessa maneira agora. Pelo menos que eu conheço, não, acho que não, já não se usa isso. Não, E foi no espaço de 8 anos, mais ou menos. O que é que se pôs de parte? Toda essa Que eu vi, malta a pôr de parte. Eu não sei se as publicidades ainda fazem película, não tenho ideia, já não tenho ideia disso. Não. Mas acho que não. Acho que as arris que há agora não tem nada a ver. Já era tudo digital. É o Pelo mais menos as prático. séries em que eu participei já era tudo digital. Porque tanto mais também é mais prático para se manobrar, para mandar Sim. e teres aquele formato bobino já não justifica. Acho que quando nós revelámos o filme, que era em 35mm da faculdade, eu se não estou em erro, acho que foram 600 quantos. Assim, uma coisa qualquer. Acho que era caríssimo. 1.200 euros. Sim, 1.800 euros. Era caríssimo. Caramba, pá, lá está. É a tal coisa da evolução dos tempos. Portanto, vais então ter essas exibições. É claro que eu tenho de fazer esta pergunta, embora toda a gente a faça, e tu já estás um bocadinho cansadito de responder. Vai haver mais volumes? Tu há bocado deste aí umas pistas. Tens esse formato de episódios que era bem interessante ver num canal de televisão. É assim, se perguntaram-me na antestreia, perguntaram-me isso. Sim. E eu disse que não. A explorar agora o canal do YouTube, mas também não vou dizer que sim. Ficam talvez. Fiquem abertos. Se justificar, tens aqui sempre matéria para poder. Tenho horas ainda ali para explorar. Portanto, são mais de 100. Sim, são mais de 100 horas. É absolutamente São teras e teras de informação. overwhelming. Espero que tenhas isso tudo bem guardadinho num cofre, num banco, em casa, na casa da produtora que é a tua irmã. Eu tenho ideia que tem para aí 4 cópias disso. Muito se não bem. estou em erro. Muito bem. Em long play. não em long play. Em Mas disco deve ter rígido. para aí 4 cópias disso. Em discos espalhados aí. De todas estas entrevistas, e obviamente sem querer. Já disseste, a do Paulo Barros foi assim bastante interessante, não foi? A de Paulo Barros e a do Sérgio Castro. Sim, são personagens bem coloridas. É a maneira deles falarem, o trato das pessoas é completamente diferente. Sim. O Sérgio Castro, se calhar, foi a pessoa que mais me surpreendeu. Então, eu não o conheço pessoalmente, mas considero extremamente inteligente. Eu acho que ele tem família lá em Santos, eu não sabia, e família que eu conhecia pessoas que um deles, não sei se serão primos, que andaram comigo a estudar no liceu, eu não sabia disso. Uma das bandas em que ele teve lá, o teclista, se não estou em erro, é pai de um amigo meu, e eu não tinha essa informação. E eu entrei em contacto com o Sérgio Castro, como entrei com um monte de pessoas pelo Facebook, sem o conhecer, sem nada. E o Sérgio Castro fez uma coisa na antestreia em Santis, que ele levou a mulher e a filha para ver o concerto de Zicolef, Jesus Blame Zeus. E ele esteve lá no bar e eu fiquei. Aquilo mexeu comigo. Ficaste sensibilizado com Fiquei sensibilizado com a coisa. Pensei que ele não ia lá, eu pedia mais pessoas para irem lá que não podiam, e eu de repente olhei para o lado que eu estava a filmar o concerto e ele estava lá. E a dizer, então já estás a fazer outro documentário? E eu, não, vamos com calma agora. E muitas histórias que ele tinha. Muitas histórias mesmo. Opa, essa é daquelas pessoas que eu achava que efetivamente poderia fazer uma autobiografia que seria muito interessante. Sim. Mas é curioso que os nossos músicos não têm muito essa sensibilidade. Eu tive cá há pouco tempo o Fernando Girão, que também é uma pessoa com um historial que também imenso. mandei mensagem para ele falar. Foi? Foi.
Oh. Mandei mensagem para falar nisto. Ele não reagiu, malandro. Não sei se ele tinha agenda, já não me lembro o que aconteceu. Mas olha que é uma pessoa extremamente interessante e ficou prometido nós fazermos aqui mais umas sessões radiofónicas. E lá está, é outro que eu acho que tem muito para contar. Tem. Todos eles, e era bom ficar o documento escrito, que não seja só aquelas histórias óbvias da rapaziada e das namoradas e coisas do género, mas que Sim, esses episódios da na estrada. altura, por acaso, há aqui uma coisa que não falámos e nós queríamos ter um complemento que era um livro disto, com as histórias disto, não está excluído. Infelizmente a agenda e o tempo não permitiu isso. E isso na altura até foi a Bia, acho que foi a Bia Silva, se não estou em erro, que é a vocalista Neoplasma, que foi ela que me falou nisso, em fazer isso. E eu já tinha antes dela falar, eu já tinha falado, eu e a minha irmã já tínhamos falado nisso. Mas ela depois foi ter comigo a Santarém, que eu estava lá a filmar uma série, e ela foi lá ter comigo e falar. Foi ela e o Alexandre, se não estou em erro. Pronto, mas a agenda, depois as voltas que isto deu, e ficou assim parado. Porque era bom por causa destas histórias que ficaram assim para trás. Se esta já foi uma dor de cabeça, por escrito devo dizer então que é absolutamente Tinha doloroso. que ser com uma pessoa externa a nós, só claro. a fazer essa parte. Yeah. E eu, pronto, gostava que tivesse sido ela, se ela tivesse também agenda para isso, mas ela também, não sei, acho que não tinha agenda para isso, porque tinha que se sentar e ver as entrevistas e tudo, tinha que ser uma a uma, ia dar muito trabalho fazer isso. É a experiência de um gajo que já escreveu durante alguns anos e que odeia escrever. Não é impossível fazer. Se eu tivesse, não, se eu tivesse mais tempo e me conseguisse dividir em 7 pessoas, eu fazia isso. Ai, man. Fazia mesmo isso, mas neste momento não é possível. Vai ter com algum sangue novo que ande por aí a querer educar-se e Tem lá uma pessoa ideal para isso. Então Não há uma pessoa ideal para isso. arranjas umas masmorras, Não vou dizer o nome, que senão ele entusiasma-se, mas não. pão e água, fechas lá, tiras a chave. Não, mas ele agora tem que se concentrar no curso que eu também prometi ao pai dele que não ia desencaminhar. Então pronto. Mas ele tem que se concentrar no curso dele e, se for possível, de futuro, ele senta-se lá no meu escritório a ver isso. Daqui a uns anos. Sim, daqui a 2 anos, ele começou há 2, 3 anos, ver se ele se senta lá nas horas vagas a fazer isso. Pronto, planos a partir daqui não faltam. Nunca faltam planos. O problema é o O financiamento. problema é o financiamento, o problema não é vontade. Era o que eu ia dizer, curiosamente. A vontade não falta, Vontade não falta. mas já cansa. Estávamos a falar em off, eu tenho outros projetos, tenho 3 projetos. Ia ainda perguntar não isso a está, seguir. ainda não está totalmente escrito. 3 coisas completamente diferentes. 3 comentários totalmente diferentes. Mas a vontade condiciona muita coisa. E os meios lá estão, portanto, Não é os meios eu tenho os meios eu tenho os meios. os meios de poderes deslocar e poderes fazer as coisas com alguma facilidade. Eu também tenho muitos planos para fazer muita coisa, mas eu depois percebo que não tenho meios para isso. Ou seja, as deslocações, tu hoje só de Lisboa ao Porto, a portagem são 50€. Depois-lhe o gasóleo em cima são 100, Sim, 80. estes 3 documentários que eu tenho planeado, um deles até pode ter financiamento logo à cabeça, também não é por aí, ou seja, já era logo uma vantagem, e é uma coisa completamente diferente, que é ligada à alimentação. Os outros 2, um é ligado à música ainda, outra vertente, não tão isto, e não é este estilo, não é heavy metal. E o outro é sobre futebol, mas é muito grande. Sobre futebol pode não haver os meios. Pelo menos Caramba. sozinho. Aí é que tu de certeza tinhas financiamento. O futebol desses todos que tu disseste parecia-me ser o mais óbvio. Digo Mas eu. não sei se a pessoa em questão vai aceitar isso. Ok. Isso terá que haver uma reunião agora, depois da estreia aqui em Lisboa. Irá haver uma reunião e vamos ver isso com calma. Muito bem.
portanto, já preparadas outras aventuras e sempre com a disponibilidade para voltares aqui a este Heavy Metal Portugal. E, como disseste muito bem, hoje em dia temos a vantagem da internet e YouTube, se calhar vais por lá canalizando mais algumas curiosidades. Sim, só eu tenho muitas até. Não tenho. Sem Tem filtros. muitas que é pena estarem lá a apanhar Guardadas. pó e guardadas. Yeah. Vamos a ver. João, muito obrigado pela tua visita. Fica mais uma vez as coordenadas para encomendarem o DVD, quem não conseguir apanhar as exibições em sala. Vão ao Facebook, escrevam hmpod.com, não é? .com. E vão ter a página do Facebook do Heavy Metal Portugal. Encomendem o DVD, deem aqui um apoio a esta iniciativa e lá está. João, boa sorte então para os teus projetos de futuro. Tá, O futebol e alimentação não vamos falar de certeza. A Não. outra saída do Rock Alternativo, pronto, se calhar é outro campeonato, mas se houverem mais alguma coisa vai dar notícias. Sim, claro. Obrigado. Muito bem-vindo, especial Heavy Metal Portugal em alta tensão. Fica mais uma vez o conselho, esta entrevista na íntegra em RTP Play, programas On Demand. Alta tensão. Alta tensão. Have you ever thought about your soul? Can it be saved? 2, 3 da manhã. Com António Freitas.